E se eu te falar que o próprio Tolkien passou anos da vida dele obcecado com um cenário tão sombrio que ele mesmo chegou a chamar de intolerável? Pois é. O que aconteceria se o Sauron tivesse conseguido recuperar um anel? E não, isso não é teoria de fã. Eu tô falando de uma das próprias cartas do professor Tolkien, onde ele detalhou o que seria o fim da civilização da Terra-média como a gente conhece. E a gente também vai ver o porquê que a vitória do Sauron não seria só uma conquista militar. Seria também a transformação completa da realidade, o fim do livre-arbítrio e, de uma forma até paradoxal, o começo do fim do próprio Sauron. Então já se prepara porque agora a gente vai entrar no lado mais sombrio da mente do Tolkien. E bom, antes da gente começar, eu vou pedir aqui para quem puder comentar, porque isso ajuda muito o canal. No último vídeo, bastante gente comentou e isso já engajou ele bem. E como no vídeo passado eu pedi para o geral comentar alguma receita, nem que fosse de miojo, e vocês comentaram, teve até esse cara aqui que ensinou a fazer uma pizza. Como o tema desse vídeo vai ser o Sauron com anel, então comenta aí alguma receita envolvendo aqueles anéis de cebola. Mas agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. E bom, vamos começar direto com a fonte, a famosa carta de número 131 de 1951. E lá o Tolkien comenta que o Sauron tinha colocado uma grande parte do seu próprio poder num anel. E enquanto ele usava o anel, o poder dele na Terra-média era efetivamente aumentado. Mas é então que a coisa fica mais assustadora. O Tolkien especificou que se o Sauron tivesse sido vitorioso na guerra, ele teria exigido uma honra divina de todas as criaturas racionais e de certa forma ele teria um poder temporal assim absoluto sobre todo mundo. Ele não queria só conquistar a Terra-média, pessoal. Era sobre ele se tornar um deus-rei da Terra-média. E na carta de número 246... o Tolkien explorou algo ainda mais perturbador, que seria se o Gandalf ou a Galadriel tivesse tentado usar o anel contra o Sauron. E ele escreveu que eles teriam construído grandes exércitos como generais absolutamente obedientes e ido destruir o Sauron pela força bruta. E aqui também é algo bem arrepiante, que mesmo se eles vencessem, o resultado seria algo horrível. E o Tolkien especificou com Gandalf que se provavelmente ele tivesse sido vitorioso e usado o anel, o resultado teria sido similar do que a destruição de Sauron. O Gandalf, como Senhor do Anel, teria sido talvez até pior. Ele teria permanecido justo, mas seria uma justiça velada de terror. E bom, se você quer saber exatamente como seria, eu já fiz uma teoria aqui contando uma história de começo ao fim de como seria se o Gandalf tivesse usado um anel. Eu vou deixar no card. Clica aqui porque assim que esse vídeo acabar você vai para ele. Mas enfim, essas cartas mostram que o professor Tolkien pensou profundamente sobre as consequências de diferentes cenários e sempre retoma para o tema central. O Tolkien mostra que mesmo os justos seriam corrompidos por esse poder absoluto. Tá no card. Clica aqui porque assim que esse vídeo acabar você vai para. Primeiro, o poder militar esmagador. Com Gondor já enfraquecida e a maioria dos elfos partindo da Terra-média, os povos livres simplesmente não teriam chance contra Sauron, ao menos não com ele com seu poder restaurado. Clica aqui porque assim que esse vídeo acabar você vai para. Um anel ia dar para o Sauron um domínio sobre as mentes e vontades em uma escala gigantesca. O Sauron ele ia ser um Maia com limitações físicas, porém, a capacidade dele ampliada de manipulação, ele ia conseguir controlar e subjugar a vontade das criaturas, especialmente através dos outros anéis de poder, que ainda estavam em circulação. E você lembra que o Tolkien escreveu que o Sauron oferecia algo como longevidade ou até uma certa imortalidade falsificada? Como a principal isca, e essa era a tentação específica e que ele usaria principalmente com homens ambiciosos, como reis, lords e aqueles homens com sede de poder. Então imagina só o Sauron visitando os reinos dos homens, não como um conquistador, mas como um benfeitor, oferecendo aos reis alguns séculos a mais de vida e prometendo uma paz e prosperidade sobre o seu domínio. Muitos deles aceitariam voluntariamente, especialmente vendo o poder que ele iria demonstrar. Os elfos que ainda estivessem na Terra-média seriam mais resistentes, é claro. Afinal de contas, eles já têm a longevidade natural. Mas mesmo assim, não seriam imunes à tentação. Com os 3 anéis sob o controle do os refúgios deles em Valfenda e Lúthien perderiam a sua proteção. Eles não seriam destruídos imediatamente, mas seria algo lento, como se eles fossem definhando. E aqui a gente chega em uma situação complexa, que é a corrupção na natureza.
Na mitologia do Tolkien, a corrupção de todas as coisas boas era uma possibilidade. Mas quando ele menciona que os elfos se transformaram em orcs, que é uma das possibilidades lá na Primeira Era, isso era algo exclusivo do Morgoth. E o Sauron, sendo menor que o Morgoth, provavelmente não ia conseguir fazer essa transformação biológica direta. Porém, ele poderia corromper os elfos espiritualmente, tornando assim os elfos amargurados, os homens mais gananciosos e os anões obcecados pela riqueza como já são. A corrupção seria social e psicológica, não uma corrupção física como lá na Primeira Era. E aqui a gente chega em uma das partes mais fascinantes da análise. O professor Tolkien sugeriu algo que vai contra todas as expectativas. Ele sugeriu que a vitória completa do Sauron teria também selado a sua própria perdição. Aí você deve estar se perguntando o como e o porquê. E bom, existem forças no universo de Tolkien que não permitiriam que esse desequilíbrio durasse para sempre. E o Tolkien especulou, e é importante a gente notar que isso foi só uma especulação e não uma certeza, que frente a uma vitória absoluta do Sauron, os Valar provavelmente teriam intervindo. Mas pensa comigo, apesar de ser só um talvez, isso seria algo extraordinário. A Terceira Era foi marcada justamente porque os Valar não estavam interferindo no mundo. Eles estavam só delegando as responsabilidades aos próprios povos da Terra-média. Uma intervenção direta deles iria quebrar esse padrão completamente. E o Tolkien comparou essa possível intervenção à Guerra da Ira, o conflito que destruiu meio continente. E isso é justamente o que os Valar queriam evitar. Imagina uma intervenção divina direta na Terra-média, lá na Terceira Era. Seria algo devastador para todos os lados. E aqui entra uma questão teológica fascinante. O Tolkien enfatizou que o conflito não é basicamente sobre a liberdade, é sobre Deus e o seu direito exclusivo de honra divina. O Sauron desejava ser um deus-rei e era considerado assim pelos servos dele. Isso significa que a vitória do Sauron representaria um desafio direto à ordem estabelecida pelo Eru Ilúvatar. E no universo de Tolkien, esse desafio não poderia durar para sempre. Agora, ainda sobre essa questão do livre-arbítrio, os Valar estavam relutantes em interferir, porque isso ia mudar completamente a questão do livre-arbítrio das criaturas. Agora, com a vitória do Sauron, eles teriam que escolher ou permitir a destruição do livre-arbítrio total através da tirania do Sauron, ou interferir de uma forma massiva que também ia limitar o livre-arbítrio através da força divina. E bom, para finalizar, a gente chega no coração dessa teoria. O Tolkien, como eu já falei aqui em outros vídeos, tinha um conceito chamado eucatástrofe, que é o momento em que a esperança volta contra todas as expectativas. O cenário do Sauron recuperando um anel serve para mostrar que mesmo na escuridão mais profunda, a estrutura moral do universo, no final das contas, sempre se reafirma, sempre tem aquela luz no fim do túnel, mesmo que o custo para isso seja terrível. O Tolkien entendia que o poder corrompe sempre, independente das intenções. E para refutar a história que muita gente falava que O Senhor dos Anéis era uma alegoria da Segunda Guerra, ele disse o seguinte: que caso O Senhor dos Anéis fosse essa alegoria, os povos livres teriam escravizado Sauron, o Saruman teria criado um grande anel próprio e até os mocinhos iam acabar virando tiranos. A lição de O Senhor dos Anéis é sobre a vigilância, e a prova disso é o timing da descoberta do anel pelos hobbits. Não foi um acaso, foi a própria providência divina. Mas e você? Como você acha que seria se o Sauron tivesse recuperado um anel? Você acha que os Valar iriam interferir no final? Ou ia deixar isso para os próprios povos da Terra-média darem um jeito, mesmo que isso significasse o fim da Terra-média? Comenta aqui embaixo. Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, e já sabe, se você tem interesse nas cartas do Tolkien, eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado. E não esquece de comentar a receita, hein? Muito obrigado, fiquem com Deus e fui!